Amados, bom tê-los aqui, apesar que esse tempinho de chuva, né? Tati, que bom que você pôde vir, glória a Deus, a Karen, a André, a Sônia, Tobias, Gi, uma Célia, irmão Ezequiel, os vovôs frescos, parabéns mais uma vez, pela netinha linda, uma Edna, irmão Pedroso, as Cris, as duas Cris, meu esposo. A Vivi e o Ricardo não vieram, o Ricardo chegou agora há pouco, muito cansado, e a Vivi não está muito bem. Vai chegar no final da gestação, né? Vai ficando pesada, dor de cabeça, mal-estar, né? Então acaba... E aí o Arthur chegou lá em casa agora, a Rebeca não veio. Ou seja, ficamos sem operador de mídia. Tá? Então hoje nós não vamos ter o Data Show, mas as slides que estão aqui depois vão estar disponível lá no canal. Amém? Deus, irmãos, também pode estar acompanhando. Vocês viram que está um pouquinho diferente hoje, eu coloquei a mesa, algumas coisinhas aqui, que vai ser um pouquinho diferente hoje. Amém? O Espírito Santo foi direcionando, a gente foi vendo algumas aulas de outros pastores também que já ministraram, e aí o Espírito Santo vai trazendo algumas ideias, já vendo algumas coisas, e eu creio em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Uma Fátima, um Aguinaldo, Felipe, Pai do Senhor. Que bom que vocês puderam vir. Glória a Deus. Amém. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Então, pedindo para que o Espírito Santo mais uma vez se faça presente, apesar que a gente acredita que ele já está aqui, né? Nós vamos pedir para que ele convidá-lo, né? Para que ele tome um lugar de honra nesse estudo, porque se não for pela direção do Espírito Santo, infelizmente a gente não consegue nada. Pela nossa força, não vai. Hoje nós vamos ver isso, né? Eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. Falou comigo, eu creio que vai falar conosco. Vai falar com os irmãos que estão em casa, com os irmãos que vão assistir a live. Amém? Vamos estar orando então, primeiramente. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, te rendemos graças, Senhor, nessa noite, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos guardou, nos protegeu, Senhor, e nos capacitou para estarmos na Tua casa nesse momento de estudo, ó Deus. Espírito Santo, Tu és o nosso convidado de honra. Me coloco à Sua disposição, Espírito Santo, para que use a minha vida conforme o Teu querer. Senhor, eu estudei, mas se não for pelo Teu Espírito Santo a me trazer a memória, de nada vai adiantar. Então eu peço, Espírito Santo, que derrama da Tua graça nesse momento, sobre a vida de cada um que está aqui presente, que deixou os seus afazeres, deixou o seu lar para estarem aqui, neste momento, aprendendo mais a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Abençoa, Senhor, também aqueles que não puderam vir por um motivo ou outro, Senhor amado. Derrama da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, em nome de Jesus. Amém. A Vivi e a irmã Rosinha também não, eles estão pondo piso lá, né? Na casa, então ela não pôde vir, né? Ela mandou um WhatsApp para mim, avisando. Amém? Antes de mais nada, os amados que estão assistindo aí a live, vou pedir para que vocês compartilhem, curtam quem gostou, quem não gostou também pode deixar o que não gostou, comenta. Por quê? Para que a palavra de Deus chegue a mais vidas, amém? Uma das coisas que não chega a me entristecer mais, mas no começo até me entristecia, era de ver que vídeos e postagens de coisas mundanas, ou até mesmo coisas vulgares, bombam em questão de minutos, não é nem de dias, é de minutos. E quando se trata da palavra de Deus, a gente vê que o povo tem uma certa resistência, né? Em compartilhar, em curtir. Louvo a Deus pela vida daqueles que fazem isso. Para a honra e glória do Senhor, tem 42 inscritos no canal. Alguns podem dizer, mas só isso? Para quem começou em outubro, nem tem o vídeo, nossos vídeos ainda são bem, digamos que caseiros, eu ainda não peguei a habilidade de editar esses vídeos. Eu louvo a Deus porque é pelo Senhor que essas 42 pessoas se inscreveram no canal. E todas as outras vidas que a gente tem visto, que tem assistido, que não se inscreveram ainda, mas que eu sei que tem assistido, lá no meu serviço. Louvo a Deus pela vida do Fábio. O professor Fábio deu um susto hoje. Quase tive um treco. Estava bem quieta andando no corredor, daqui a pouco ele deu um pulo. Eu levei um susto, tremeu, ele é grandão, né? Tremeu o chão. Falei, você vai assistir minha live, você vai ver. Então, assim, glória a Deus pela vida daqueles que ainda não são cristãos, mas que têm assistido, que têm acompanhado. E glória a Deus pela vida de vocês, que têm se disposto, têm vindo, têm buscado aprender.
Ontem foi mais uma prova do que o Senhor, do que o Espírito Santo pode fazer na vida daqueles que se deixam ser usados pelo Senhor. Né, irmã Fátima? Que culto tremendo, glória a Deus. E hoje eu creio que não vai ser diferente, o Senhor tem propósito aqui também essa noite, amém? Nós vamos fazer tentar fazer num tempo um pouco mais resumido a lição, porque nós vamos tirar um período de oração, não vai ser muito extenso, tá? Vai ser, mas é algo sobre a direção do Espírito Santo. Justo hoje a lição é sobre o batismo no Espírito Santo. E a gente sabe que tem vidas aqui que ainda não falam em línguas, que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo. Porque um dos sinais do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, a glossolalia, que é quando a gente fala em línguas estranhas, né? Ou a xilogolia, que dá falar em línguas. Por exemplo, eu nunca falei em russo, né? E aí, de repente, tem uma pessoa da Rússia aqui, e o Espírito Santo me toma e eu falo em russo para aquela pessoa. Isso é falar em línguas que são entendíveis por outras pessoas. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho depois desse conceito aqui no decorrer da aula. Amém? Então, a gente vai estar orando depois. Hoje tem uma dinâmica. Tá? Vou precisar de pelo menos 4 voluntários depois. Eu sei que tem uns homens e mulheres de coragem aí, que vão... A Cris já até se escondeu. Que vão aqui, de livre espontânea pressão, né? Tô brincando. Vão ser voluntários mesmo. Não é nada difícil. Ó, o André já tá até atrás da cama, né, André? Mas amém. Não é nada difícil, não. Amém? É só uma forma de a gente entender um pouquinho melhor o que acontece com o batismo, o que é o batismo no Espírito Santo. Amém? Durante a explicação, quem tiver dúvidas ou comentários, por favor, compartilhem conosco, pode estar falando, tá? E aí a gente vai interagindo e assim vamos aprendendo juntos mais uma vez. Amém? O nosso texto áureo, ele se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5. Ele fala assim, tá no livrinho de vocês aí, tá? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. De que dias João Batista estava falando? Dos dias que ele estava batizando com água, nos quais Jesus também foi batizado com água. Né? Então, tanto que depois que Jesus voltou, ele falou, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então, eles permaneceram até receberem o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Amém? A nossa verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é a verdade apresentada nas Escrituras. Então, o que ela é? É uma experiência espiritual distinta. Ser batizado com o Espírito Santo não é ser convertido. Ou seja, você tem que se converter primeiro, porque para você receber o batismo com o Espírito Santo, precisa haver um arrependimento dos pecados. Amém? Então, só quem já é cristão, quem já está servindo ao Senhor, que recebe o batismo com o Espírito Santo. Ah, mas pode acontecer de o irmão ou a irmã descer as águas do batismo e subir falando em línguas? Pode. Nada impede, porque o agir é de Deus. O Espírito Santo trabalha da maneira que Ele quer. Mas na maioria das vezes nós precisamos buscar esse batismo. Amém? Buscar os dons, mas os dons são para a próxima lição, a gente não vai entrar muito agora não, a gente vai ficar só no batismo com o Espírito Santo. Ele é um tema bastante amplo, nós vamos ver de uma maneira bem resumida, tá? Porque se nós formos querer ver aprofundadamente, nós vamos ficar aqui e não vamos esgotar o tema batismo com o Espírito Santo. Amém? Então vamos pegar os pontos principais que estão dentro da lição, que já veio de forma bem resumida, para que nós possamos aplicar na nossa vida no dia a dia. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Eu vou ler na minha Bíblia, mas vocês podem estar acompanhando pelo livrinho, se alguém trouxe a Bíblia e quiser acompanhar também. Na minha, ela fala assim no epílogo: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vocês lembram o que era Pentecostes? O que é Pentecostes? Ninguém lembra? O que era Pentecostes mesmo?
Era uma festa que se comemorava o quê mesmo? Tobias sabe. Pode falar. Quase isso. Fala, Tobias. Festa da colheita, festa das primícias. Era 50 dias depois da Páscoa, era feito uma festa que os judeus comemoravam. Então, a colheita, tudo, o melhor haviam retirado do solo, o que melhor havia produzido. Aí eles pegavam as suas primícias, ofertavam ao Senhor e faziam então essa festa, ou também festa das cabanas. Amém? Então, Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Tá? Então, é a festa da colheita. E por que neste dia? Olha só como Deus é preciso. Colheita, o que significa colher? Se você plantou alguma coisa, você vai colher os frutos do seu plantio, certo? Quando nós semeamos a palavra de Deus, nós não colhemos os frutos dessa semeadura depois? Então, Deus é tão perfeito que Ele escolheu um dia propício para a descida do Espírito Santo. E um detalhe, somente os que perseveraram em oração é que receberam. Se nós formos ler mais para frente o livro de Atos, a gente vai ver que tinha várias pessoas orando, mas eles não aguentaram. Não vai acontecer logo, eu não vou mais esperar, não, cansei, não vou continuar. Somente 100 e poucas pessoas permaneceram orando, intercedendo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, não é uma coisa que vem no estalar de dedos. Eu oro hoje, amanhã acontece. Pode ser? Pode. Mas Deus quer a nossa busca. Ele quer conhecer o nosso coração. Ele quer saber se realmente estamos desejosos de receber esse revestimento, essa ferramenta que nós vamos ver no decorrer da lição. Amém? Então, lá no livro de Atos, ele fala assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouviu falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como nós os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província, da Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Por quê? Eles sabiam que os discípulos, aqueles que estavam lá reunidos, eram todos o quê? Judeus. Falavam uma única língua. E nesse caso, eles falaram as duas. Eles falaram tanto a glossolalia, que é a língua dos anjos, quanto a xenolalia, que é a língua dos outros povos. Porque cada povo entendia na sua própria língua. Isso é xenolalia, tá? É o falar em línguas. Podemos hoje receber? Eu recebi em japonês. Só que assim, eu percebi que em dados momentos que o Senhor me usa nesse sentido. E eu sinto que quando Ele me leva a orar dessa forma, é uma oração de batalha. É como se eu estivesse ordenando para alguém que vá à frente e que continue batalhando. Eu tenho a sensação que tem na minha mão uma espada, parece que eu estou, mandando. Não é que eu estou mandando, a sensação que eu tenho é que eu estou dizendo para alguém: continua, eu que estou te mandando batalhar, aleluia. Eu sou batizada com o Espírito Santo já tem muitos anos, mas foi agora, final do ano passado, que o Senhor, numa oração na mata, que o Senhor me entregou.
Eu nem imaginava em buscar uma outra língua. Sempre orei a glossolalia, que é a língua dos anjos, amém, que é para edificação nossa. E aí o Senhor me trouxe essa língua. Por quê? É propósito do Senhor. Não sei se daqui a algum tempo não entra um japonês aqui e Deus me leva a orar em japonês e a pessoa seja... Há muitos anos atrás, na mata, eu fui na igreja, tinha um japonês novo convertido. Hoje ele é pastor, né? Mas ele era novo convertido na época, até eles estavam começando o ministério também. E eu lembrei, logo no começo que você falou, eu lembrei, Deus me usou para falar com ele em japonês. Aí, ó, tá vendo que lindo? É maravilhoso. E assim pode ser com qualquer um, é só buscar. Alguém, de repente, nunca falou em alemão e, de repente, o Espírito Santo dá o dom de línguas e começa a falar em alemão. Então, é assim que o Espírito Santo trabalha. E nós temos que buscar cada vez mais. O batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a gente vai ver um pouquinho também, né? Até na lição que vem falar um pouquinho sobre, onde Paulo fala que buscais os melhores dons. Por que os melhores? Tem dom pior? Não, não tem. Mas na aula que vem a gente vai explicar certinho o que é isso. Não vou entrar não, senão a gente vai fugir do tema. Amém? Mas só para a gente entender um pouquinho. Amém? O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Esse aqui não tem no livrinho de vocês, tá? Tem aqui no Interagindo com o Professor. Por que ela é distinta da salvação? Porque somente o salvo em Cristo Jesus é que recebe o batismo com o Espírito Santo. Amém? Ele reflete a busca por uma aproximação mais pessoal do crente com Deus. Por isso, e de modo geral, o movimento pentecostal tem a vocação de fazer oposição contra uma formalidade intelectual da vida cristã. A maravilhosa experiência do Espírito capacita o crente a ser eficaz no testemunho do Evangelho ao mundo, e não por refinamento formal e intelectual, embora este possa ter um importante papel desde que seja sob o domínio do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus é proclamada sob, ou seja, debaixo do poder do Espírito, sua veracidade é confirmada. Assim é o Espírito que confirma a palavra, não o formalismo intelectual e os padrões humanos de convencimento. Uma vida sob a virtude do Espírito e a vontade de Deus para a eficácia da evangelização. O que significa isso? Não adianta nada você ser eloquente, você falar muito bem, ser um pregador, se você não tiver unção. Não vai passar de palavras vazias. Então não é importante eu saber falar bem? Não, é importante sim. Não quer dizer que agora, porque o Espírito Santo me capacita, igual o pastor comentou aqui, porque o Espírito Santo vai me fazer lembrar, então eu não vou estudar? Não, ele vai fazer lembrar aquilo que eu estudei. Então ele vai me ajudar a falar aquilo que eu tenho que falar, mas aquilo que eu me preparei. Mas se nós não tivermos o Espírito Santo, pode ser o melhor orador do mundo, vai ficar vazio. Amém? Então é isso que ele está dizendo aqui. Na nossa introdução, ele fala que o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. O que ele está dizendo aqui? Que o batismo com o Espírito Santo é para quebrar aquele formalismo de que você entra na igreja, você senta, começou o louvor, você louva, no máximo faz isso aqui, começou a palavra, você senta. Não! O Espírito Santo não quer isso, ele quer uma intimidade com ele. Ele quer que haja um manifestar, ele quer que a gente se derrame mesmo na presença dele. Aí por isso que muitas pessoas falam assim, os crentes pentecostais são barulhentos. Não! O barulho é uma consequência da nossa felicidade, porque nós exteriorizamos aquela paz que o Espírito Santo nos traz, aquela alegria, e isso não é momentâneo. Amém? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o nosso coração queima, e as pessoas de olhar para nós percebem a diferença, aleluia. Porque é essa transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. E quanto mais nós buscamos, quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais capacitados nós seremos para enfrentar a batalha no mundo espiritual.
Porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade. E o mundo espiritual está aí. Satanás tem se levantado com fúria contra a igreja. É por isso que nós precisamos cada vez mais nos revestirmos do Espírito Santo. Sermos batizados no Espírito Santo. Amém? E o que significa batismo no Espírito Santo? Vamos só ver um subsídio teológico aqui. Já haviam promessas no Antigo Testamento acerca da vinda do Espírito Santo para permanecer plenamente na vida daqueles que amam a Deus. Só lembrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha temporalmente. Como assim? Vinha, usava o profeta, usava o sacerdote, usava o levita e retirava-se. Amém? Com a vinda de Jesus Cristo, depois do dia de Pentecostes, ele veio para ficar. E ele só vai voltar quando Cristo voltar para buscar a igreja. E ainda assim, durante a tribulação, ele não vai ser retirado totalmente. Ele vai continuar aqui. Só que ele não vai mais intervir. Ele vai deixar que o mal tome conta. Amém? Mas isso também é um outro assunto para uma outra questão. Ok? Nós temos algumas referências bíblicas. Provérbios 1, 23 e Juízes 2, 28. Contudo, não se imaginava que apareceria o verbo vivo em forma de homem e ele mesmo batizaria com o Espírito Santo. A promessa do Pai se cumpriu no dia de Pentecostes. Atos 2, 4, 17 e 18. Olha só, aqui nós temos batismo no Espírito Santo, mas aqui ele está falando batismo com o Espírito Santo. O que é isso? Quem batiza com o Espírito Santo? Deus. Ele nos batiza com o Espírito Santo. E nós somos batizados no Espírito Santo. As obras que ele faz na nossa vida são através do batismo que nós recebemos no Espírito Santo. É a mesma coisa, só que quando Deus batiza, quando ele está efetuando o ato de batizar, é com o Espírito Santo. E quando nós estamos recebendo o batismo, nós estamos sendo batizados no Espírito Santo. Então, a única coisa que muda, tá? Não vai, mas é a mesma função. Amém? É porque às vezes vocês ouvirem no e com, para não confundir. Amém? Tranquilo aqui? Deu para entender? Beleza? Amém. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais concedidas por Deus em Cristo. Então, são duas bênçãos. Primeiro é o quê? A salvação. E depois o batismo. Amém? Quem é convencido pelo Espírito Santo recebe o seu fruto. Gálatas 5, 22 e 23. Para aperfeiçoamento. Mas isso ainda não é o batismo no Espírito Santo. E sim o recebimento de uma nova vestimenta de salvação. Isaías 61, 10. Ezequiel 32, 26 e 27. O batismo no Espírito Santo significa entrar em uma nova vida e iniciar uma nova dimensão de poder. Atos 1, 8. O fenômeno de Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Neste sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto, a promessa de meu Pai. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Está lá em Atos 1, 4 e 5. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Atos 11, 15 e 16. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto, refere-se a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. São duas bênçãos distintas aqui no ponto 2. Aqui no primeiro, dá para entender, né? Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Olha bem, quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Está lá em Romanos 8, 9.
Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Todos os presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Amém? Então, olha, todos que estavam orando já eram cristãos, já eram convertidos, já haviam recebido o batismo nas águas e já tinham o Espírito Santo na vida deles. Mas ainda não eram revestidos do poder. Amém? Que é o que aconteceu no dia de Pentecostes. Já já a gente vai entender um pouquinho melhor aqui através de uma dinâmica que eu acho que vai clarear um pouquinho mais aqui. E no ponto 3, o nosso conceito teológico, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Lucas 24, 49. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens, mulheres, jovens, idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Amém? Então, o ser batizado no Espírito Santo é o quê? É ser revestido do poder para fazer a obra. Por quê? Pedro, o que ele fez antes de ser revestido com o Espírito Santo? Negou Jesus 3 vezes. Né? Era turrão, tudo queria, comprou até uma faca, né? Cortou a orelha do soldado lá de Malco, né? Era todo machão, mas na hora H caiu fora. O que aconteceu quando ele foi revestido com o Espírito Santo? Ele mudou sua fala, tornou-se um homem ousado no espírito, mais manso. Começou a ter uma autoridade, um espírito de liderança que até então ele estava meio assim. E os outros discípulos, que às vezes eram um pouco tímidos, perderam a timidez, porque o Espírito Santo tira a timidez, nos dá ousadia, nos capacita, nos dá sabedoria e, acima de tudo, ele confirma e testifica a palavra de Deus, que é proferida através da nossa boca. Por isso a importância de sermos batizados com o Espírito Santo. Amém? É mais ou menos assim. Eu preciso de 2 voluntários agora, para eu explicar. 2 voluntários. Pode ser. 2 homens, 2 mulheres corajosas. Aê, irmão Pedroso! Oh, gostei. Preciso de mais um. Aê, Tobias! Muito bem. Ó, imaginem que esses copos aqui são vidas, certo? E essa água simboliza o Espírito Santo. Bom, Pedro, você vai segurar esses copinhos. Tobias, você vai tentar encher esses copinhos. Tá? Tenta encher esses copinhos pra mim. Deixa eu vir pra cá que é mais fácil, né? Porque com esse negócio não dá certo. Tentar encher? Tenta encher esses copinhos. Pode pôr. Não tá cheio. Tá encher mesmo? Tenta encher. Aí. O que aconteceu? Depois eu seco, não tem problema não. Só cuido para molhar seu tênis. O que aconteceu? Transbordou. Na verdade, não transbordou. Esses copinhos estão furados. Os copinhos estão furados. Obrigada, não poder supor água aqui dentro. Deixa eu tirar um pouquinho. Quando o Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo passa a morar em nós, certo? Mas nós não somos cheios. Ainda fica buracos. Mas quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, é o mesmo que nós mergulharmos
o que acontece com esses copinhos? Eles estão revestidos. Eles estão envoltos com o Espírito Santo, por dentro e por fora. E assim é a nossa vida. Ó, nós olhamos, é transparente, nós não vemos nada. Mas sabemos que tem algo a mais. Há um reforço, há um revestimento. E é isso que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós pedimos para o Espírito Santo nos batizar, nós mergulhamos para dentro dessa armadura, para dentro dessa unção. E aí os buraquinhos que até então faziam vazar a nossa água, ou vazar aquilo que nós estávamos aprendendo, ficam revestidos. E aí sim, nos tornamos completos e capacitados para fazer a obra do Senhor. Amém? Obrigada, meninos. Pode? Amém, por favor. Já pode ver que com o Espírito Santo na vida da gente, a gente não transborda, a gente está cheio, revestido, ele passa para cima, enche dos lados, mas não derrama. Muito bem, glória a Deus, é isso aí, muito bem. Exatamente, nós não derramamos, ele enche, nos envolve, muito bem, é isso aí. E esse é o efeito então do batismo com o Espírito Santo, amém? É essa capacitação, é esse nos envolver. Então é uma ferramenta que nós vamos entender depois qual é o propósito. Vocês viram que tem um rodo aqui, vocês já vão entender o porquê desse rodo aqui, tá? Que eu vou precisar de mais 2 voluntários daqui a pouco. Sem ser o Tobias e o irmão Pedroso, tá? Amém? Então é isso que acontece, é por isso que temos que buscar, porque nós vamos ser envolvidos. E todo cristão cheio, envolvido no Espírito Santo, ele tem autoridade, aleluia. E ele tem poder para impor as mãos e curar. Ele tem poder para impor as mãos e expulsar os demônios. Ele tem autoridade para impor as mãos e ordenar que saia. Ele tem autoridade para impor as mãos e ordenar: Satanás, se você está repreendido no meu casamento. Você não tem autoridade na minha família. Aleluia. Mas para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo. E esse encher-se é todos os dias. Por isso a importância de buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No segundo ponto, o propósito do batismo com o Espírito Santo. Qual é a finalidade? O batismo no Espírito Santo tem por objetivo a frutificação na obra do Senhor por meio das capacitações ou dons que o cristão recebe. Todos que desejam fazer mais na obra do Senhor receberão porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Ah, professora, mas eu não quero fazer nada na obra. Você quer fazer o quê então? Ministério de banco não existe. Só o prego, parafuso, esse é ministério de banco. E eu creio que na obra não tem nenhum cristão que queira ficar assim. Qualquer ministério que seja, qualquer chamado, qualquer desejo que está no coração de qualquer um de nós, pode ter certeza, se estiver de encontro com a palavra de Deus, foi o Senhor quem colocou. E para podermos exercer esse chamado, esse ministério, por mais simples que seja, temos que estar revestidos com o Espírito Santo. Aleluia. Para não vazarmos, mas para estarmos envolvidos. Porque quando estamos envolvidos, quem está próximo de nós também se envolve. Temos que ser igual o pastor falou ontem, crente esponja. Temos que absorver tudo de bom. E no momento exato, liberar a bênção também, para que possamos nos encher novamente. Aleluia. E é esse o propósito com o batismo no Espírito Santo. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual é o propósito do batismo, ou deste batismo. Ponto 1. A finalidade do batismo no Espírito Santo. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como? Poder para uma vida santa e serviço eficaz, pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo, revestimento pleno do poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo, proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aleluia! Então o propósito central
é o quê? A capacitação para o serviço divino. Um ponto que eu acho interessante aqui, ele fala, no ponto A, ele fala o poder para uma vida santa e serviço eficaz. O que é o serviço eficaz? É quando eu tenho a minha vida no altar de Deus e eu faço a obra do Senhor da melhor maneira possível. Porque se eu não tiver minha vida no altar do Senhor, eu posso fazer a obra da melhor maneira que for. Não será uma obra eficaz. Não terá o efeito que ela deve ter. Por quê? Porque a minha vida não condiz com as minhas atitudes. E sempre, a nossa vida de cristão, a minha vida de cristã, tem que ser condizente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu faço. Se eu passo para vocês, incentivo vocês a lerem, eu tenho que ler primeiro. Eu tenho que ter o hábito da leitura primeiro. Se eu passo para vocês, se eu oriento, convido a orar e a jejuar, eu tenho que ter o hábito de orar e jejuar também, senão não vai adiantar nada. Vai ser vazio, vai ser infrutífero. Vai produzir frutos, talvez naquele que está fazendo, porque vai estar com o coração realmente voltado na obra. Mas e eu? O dia que for para prestar contas para o Senhor vai falar, o que adiantou? Fez tanto para quê? Para se mostrar para os homens, não para mim. Então aí é que entra a questão do serviço eficaz. Pode falar. Eu assisti um vídeo hoje sobre esse da loja CPAD, Uhum. e é onde o ministrante disse que o Lucas, né, tanto no livro de Lucas como em Atos, apresenta o batismo do Espírito Santo com proclamação do Evangelho. É o trabalho em si, de proclamar o Evangelho. Aí depois o apóstolo Paulo tem uma outra visão em parte, que é sobre a santidade. E aí o apóstolo João diz que é sobre a salvação, mas diz que não se contradiz um com o outro nesse caso dentro da obra de Deus. Eu vi esse vídeo também, exatamente. Eles se complementam, porque cada um tem uma visão. Você vê, é muito interessante essa colocação, Tobias, porque um tem a visão que é para proclamar o Evangelho, que não deixa de ser. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos proclamar o Evangelho. O outro fala que é uma vida de santidade. Se não for o Espírito Santo testificar em nós que estamos pecando, nós não vamos nos santificar. Vai ser vazio. E para a salvação, porque se nós não buscarmos a salvação, nós não vamos ter o batismo com o Espírito Santo. Então, você vê que interessante, cada um tem uma visão. Se você olhar separado, você já cria uma heresia, né? Que bom que você colocou, Tobias. Mas se nós olharmos no contexto, um complementa o outro. Amém? É Deus, exatamente, porque são a Trindade, 3 em 1. Daí é importante a gente assistir outros vídeos também. A CPAD, da Assembleia Casa Publicadora das Assembleias de Deus, eles têm materiais excelentes. A nossa revistinha aqui é da CPAD. Então, os irmãos que puderem, tiverem um tempinho, podem assistir, assistam, até aconselho. Outros vídeos também referente à lição. Mas cuidado, porque tem alguns pregadores que distorcem. Então, tem que ter um discernimento também nisso. Mas busca a direção do Espírito Santo. E dentro da palavra, o que a palavra diz? Compara os textos, igual o Tobias falou, compara os textos. Porque isso também vai edificar ainda mais a vida de vocês. E vai contribuir para a nossa aula também, como o irmão Pedroso contribuiu, o Tobias contribuiu e outros irmãos têm contribuído também nas aulas. Amém? Então, busquem ler, busquem estudar, que é maravilhoso. Falando isso, Tobias, eu não esqueci, tá? É que hoje não deu tempo de eu mandar para o pastor para ele te adicionar lá no grupo, tá? Mas eu vou mandar sim. Ponto 2, a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. A expressão como derramar do Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos ministérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Amém? Olha só que maravilha. Então ele é o quê? Ele é uma ferramenta, é uma capacitação que o cristão tem, que o cristão deve buscar. E agora que vai entrar a segunda dinâmica para entendermos essa ferramenta. Eu preciso de 2 voluntários de novo. Pode vir, mas os 2. Pode vir. Pode vir, Karen. Mas Ezequiel, pode ser você ou a Karen. Tá. Mas Ezequiel, senta aqui. Deixa eu ver.
Espera aí, levanta só um pouquinho, deixa eu pôr um pouquinho mais para trás. Só. Aí, pode sentar. Marcelo, espera só um pouquinho. Mas Ezequiel, deixa eu só mostrar para os irmãos aqui, ó. Aqui está escrito Jesus, tá? Esses copinhos aqui são como se fossem vidas, tá? Vão representar pessoas. Você é um novo convertido que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você não recebeu essa ferramenta, certo? Agora, sem levantar da sua cadeira, sem se mover daqui, você consegue levar essas vidas até Jesus? Não tem nenhuma maneira de você levar essas vidas até Jesus sem você se mover daqui. Não. Aí vem o Espírito Santo, que é a irmã Célia, e o Espírito Santo vai te batizar e vai te dar essa ferramenta. Pode entregar para ele. Essa ferramenta que vai te auxiliar a levar as vidas até Jesus. Como que você usa essa ferramenta agora? Isso mesmo. Não tem problema que cai. Isso mesmo. Isso aí. Entenderam, amados? O batismo do Espírito Santo é essa ferramenta. Por quê? Ele está no lugar dele, ele se converteu, ele tem o Espírito Santo, mas ele não recebeu a capacitação ainda. Então ele não consegue falar, é tímido, ele ainda não tem a sabedoria. Só uma ilustração, mas aqui, ó, que eu sei que você não é tímido não, você é muito sábio, graças a Deus. Ele ainda não tem essa ferramenta, esse revestimento para levar essas vidas até Jesus. Aí o Espírito Santo, que é a irmã Célia, o batiza e o entrega essa ferramenta. E aí então ele consegue levar as vidas até Jesus. Amém? Obrigada, irmã Ezequiel. Obrigada, irmã Célia. Palmas para os nossos abençoados. Amém? Ficou mais fácil de entender? Qual é a finalidade do batismo com o Espírito Santo? É uma ferramenta que nos auxilia, amém? A fazer a obra, a profetizar, a pregar. Cada um tem um chamado, cada um tem um ministério. Temos que buscar os dons, temos que pedir para o Senhor. Por quê? O batismo com o Espírito Santo, primeiro, ele vai nos fortalecer. Vai fazer com que tenhamos mais intimidade com o Senhor. Porque quando oramos em línguas, né, a glossolalia, nós oramos e temos ligação somente com Deus. Somente quem entende é o Senhor. Mas quando oramos e há um intérprete, nós edificamos a igreja. Mas o que acontece quando nós somos edificados? Nós temos poder, temos autoridade para ajudar o nosso irmão que está fraco, para ajudar o nosso irmão que está caindo, e saber como interceder, como clamar, como pedir e como orar. Amém? Então, o batismo no Espírito Santo é uma ferramenta de todo cristão. Amém? Amém. Glória a Deus. E o ponto 3, ele é uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Como receber este batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a cada caso individual de modo diferente. Mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Ai, essa palavrinha, paciência, né? A gente é muito imediatista, né? A gente quer na hora, quer logo. Mas o Senhor fala que é necessário, primeiro o quê? Arrependimento sincero. Amém, glória a Deus. Todos aqui já se arrependeram, porque já foram batizados para o corpo de Cristo. Amém? Fé nas promessas do batismo no Espírito. Todos aqui creem nessa promessa. Quem ainda não é batizado, crê. Amém? Oração, eu creio que aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo têm orado, têm buscado. E paciência. Essa é meio difícil, mas Deus concede. Amém? Ponto 3. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Antes, deixa eu fazer um comentário breve aqui a respeito desse terceiro tópico. O subsídio teológico fala que Deus se agrada da pesca com o anzol, ganhar uma alma. Mas Deus prefere a pesca com rede, multidões. Por isso Jesus pediu para os apóstolos irem para as águas mais profundas. O revestimento de poder pelo batismo habilita o crente a fazer muito mais pela obra do Senhor. Visto que estamos na última hora,
e muitos ainda não obedecem a Cristo, ser batizado com o Espírito Santo é uma grande necessidade, pois os cristãos precisam frutificar mais na obra da salvação de almas. Lembrando que nós somos pescadores de homens. Quem gosta de pescar aí, né? Meu esposo, irmão Pedroso, aí sabe como que faz para pescar. Eu não entendo nada de pescaria. Né? Mas com rede você puxa todos os tipos de peixes. Sempre são uma isca específica. Já com o anzol, é um peixinho de cada vez, né? Devagarzinho. É o crente incomodado, né? Eu sento na beira do rio e fico ali. Agora é mais difícil você ir lá no meio do rio, com a rede, jogar e puxar, e tirar aqueles peixes que não servem, que tem peixe que também não serve, e a sujeira que vem no meio, e limpar e selecionar só o que é para ser utilizado. Ficar embaixo do sol quente, às vezes o barquinho fica assim, porque vem a tempestade. E é o Espírito Santo que nos capacita para isso. É Ele que nos chama para sermos pescadores de homens, mas pescadores com redes, não com varinha. Até porque, depende do tamanho do peixe, a varinha quebra. E aí você perde a isca, o peixe e a vara. A rede pode até romper, mas alguma coisa você sempre consegue trazer. Amém? Então, que nós sejamos pescadores com redes. Amém? Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Apesar da promessa divina ser para todas as pessoas que se convertam ao Senhor Jesus, em todos os lugares, em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Então, nem todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Ou porque não busca o suficiente, ou porque ainda tem um pouco de medo, acha que é coisa da carne, ou porque ficou meio em dúvida, mas será mesmo? Será que é para mim? Eu acho que não é para mim. Há vários fatores, que não vem ao caso aqui, mas a palavra diz que nós temos que buscar incessantemente esse revestimento, essa ferramenta. Amém? Ponto 1, as outras línguas. As outras línguas, glossolalia, são inteligíveis e evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Aí a palavra de Deus fala, né? Que recebereis o poder e serão minhas testemunhas, né? E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pisarão serpente, falarão novas línguas. Então, um dos sinais físicos e externos do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Amém? Mas não é só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito, manifestação de dons. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio, todos os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então, além do batismo, além do falar em línguas, tem o quê? Tem o dom, a presença constante do Espírito, com o fruto do Espírito, e a manifestação dos dons. O fruto do Espírito eu vou deixar como tarefinha para vocês estudarem. Gálatas 5:22, tá? O que é o fruto do Espírito? Amém? Tarefinha para a aula que vem. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois os apóstolos a descrevem como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. Este dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Que sinal tangível levou Simão, samaritano, a desejar esse dom? Simão, que sinal foi esse? Foi esse sinal, foi o falar em línguas. Então, olha que maravilhoso. Para que ela é o dom de línguas? A glossolalia, né? Para a nossa oração e para desenvolvermos a nossa sensibilidade com o Espírito Santo. Amém? A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras,
De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em línguas veio para ficar. Ele se repete, mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como de fogo, ocorreram uma só vez e eles não se repetem nunca mais. Então, o que fica para nós é o falar em línguas. Aí tem um subsídio teológico aqui que fala o seguinte: a atualidade do dom de línguas foi profetizada lá em Atos 2,39. Pedro diz que a promessa era para os que estavam longe e para todos quantos o Senhor Deus chamar. Pedro fala de um agir futuro, e isso prova que o batismo não iria cessar. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 13, do 8 a 10, que somente depois que Cristo vier, então os dons cessarão. Visto que Cristo ainda não voltou, todos que creem receberão o batismo com o Espírito Santo e os seus dons. Amém? Aqui acho que está tranquilo, né? A gente já falou bastante a respeito disso. Amém? E a nossa conclusão, então, o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema dessa lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. E que cada cristão, para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa, que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Amém? Deus deseja que os homens, depois de estarem despidos, sejam vestidos com as vestes da salvação. Despidos do quê? Do velho homem, da natureza pecaminosa. E revestidos com o poder do batismo com o Espírito Santo. O Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Claro que sim. Peça e receba o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Outro exemplo de ser batizado com o Espírito Santo, poderíamos dizer que quando nós nos arrumamos para vir para o culto, principalmente os homens, vou pegar o exemplo dos homens agora, coloca uma camisa ou uma camiseta e se está um pouco frio, coloca um paletó. Esse paletó deixa mais elegante, né? Deixa o homem mais... A mulher também coloca um terninho, né? Fica mais elegante. É esse revestimento com o Espírito Santo. Nós ficamos mais elegantes no sentido de termos mais intimidade com o Senhor. E uma das importâncias do batismo com o Espírito Santo, de ter intimidade com o Espírito Santo, é para discernirmos quando o Espírito é de Deus e quando o Espírito não é. Porque o inimigo também imita. Amém? E agora nós vamos fazer algo diferente. Amor, se quiser encerrar aqui. Agradeço os amados que estão assistindo aí. Até. Ah, glória a Deus. Temos alguns aqui. A Fernanda. A Lucélia. Ele pediu oração para o pai dela. Hélio está no Seu Hélio está com Covid? Isso, A Fernanda. Comentário, né? Uhum. Ah, a Fernanda. As duas vivem, o meu irmão Márcio, pastor. Uhum. Obrigada, gente. Deus abençoe. Ó. Lucélia, a gente vai estar orando sim pelo seu pai, seu Hélio Bandeira. Quem puder lembrar desse nome, Hélio, ele está com Covid. Ela é amiga minha lá do Rio Grande do Sul. Olha até onde Deus tem levado as aulas. Glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quanto mais de vários justos reunidos orando, então. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando sim, tá? Fernanda Martins Lainete, obrigada, meu amor. Deus abençoe grandemente sua vida também. É uma benção, irmão Paulo aí também, qualquer dia desses a gente vai chamar o Seik para vir. Não esqueci não, viu, Paulo? Prepara aí. Meu primo, Carlos. Meu outro primo, Cláudio. Deus abençoe a vida de vocês. A Carla, minha amiga de muitos anos também. Deus abençoe. Tio Anuar, Orlando, lá de Santa Catarina. Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa estar tocando a vida de vocês. A Salete. Amém. Que Deus possa derramando sobre a vida de vocês. A minha Vivi, a Vivi da irmã Rosinha também estava aí, o irmão Márcio também estava lá, online, pastora Mônica, e a todos que estiveram acompanhando a live, Deus abençoe grandemente. Nós vamos colocar, Lu, a gente vai colocar seu pai aqui no Vale de Oração também, amém? E creia que o Senhor já entregou a vitória para vocês, em nome de Jesus, amém?
Deus abençoe grandemente.